Olá, a pergunta é gênero e tecnologia, como é que a tecnologia importa e incorpora valores da divisão do trabalho? Essa pergunta ela pode ser respondida articulando três níveis de análise presentes em Cockburn, Yarwood, Maria Margarete Lopes e Gilda Olinto. O nível de produção sociotécnica dos artefatos, o nível histórico-institucional das ciências no Brasil e o nível estrutural das carreiras e políticas de ciência, tecnologia e de inovação. Cynthia Cockburn, uma acadêmica britânica, feminista e ativista da paz. Susan Oswald, elas escreveram juntas o livro Gender and Technology in the Making, publicado em 1993. Parte de uma ideia central. Gênero e tecnologia são processos sociais que se constroem mutuamente. A tecnologia incorpora valores, hierarquias e divisões sociais já existentes, inclusive a divisão sexual do trabalho. Para demonstrar isso, elas analisaram o forno de micro-ondas. Esse exemplo é forte porque desloca a discussão da grande tecnologia industrial para o cuidado doméstico. O micro-ondas nasce como tecnologia de ponta, fruto de engenharia moderna, associada a um universo técnico masculino. E ao chegar ao varejo é reconfigurado para o consumo familiar e, por fim, é instalado na cozinha, espaço historicamente associado às mulheres. Nesse percurso, a engenharia continua sendo vista como uma tecnologia avançada, enquanto o ato de cozinhar permanece naturalizado culturalmente a uma tarefa feminina. O artefato, então, carrega, portanto, marcas simbólicas dessa divisão. A tecnologia incorpora valores porque é projetada, nomeada, comercializada e utilizada em contextos sociais específicos. Ela materializa concepções sobre quem projeta, quem opera e quem cuida. A ideia principal que a gente pode fichar aqui é que a tecnologia é uma produção sociotécnica. Ela resulta de uma rede de engenheiros, empresas, consumidores e instituições, mas também da perspectiva de gênero. Se a engenharia, então, é socialmente valorizada como uma alta tecnologia e associada ao masculino, enquanto atividades de cuidado ou de manutenção da vida e manutenção biológica são desvalorizadas. A lógica, então, é transferível. Quem ocupa laboratórios? Quem ocupa campos de exploração, plataformas ou centros de decisão? A divisão do trabalho técnico é também a divisão do poder. Maria Margarete Lopes, que é geóloga formada pela USP e professora do Instituto de Geociências da Unicamp, aprofunda essa discussão ao trazer a história das ciências naturais no Brasil. No artigo Aventureiras nas Ciências, publicado em 1998, ela dialoga com estudos feministas internacionais e pergunta por que o gênero foi pouco considerado nos estudos sociais da ciência. A sua contribuição é central porque mostra que a ciência também é uma prática situada, marcada por contextos históricos e por relações de poder. Ela retoma debates sobre objetividade, metáforas científicas, construção social do conhecimento, mostrando que o critério do que conta como ciência foram historicamente construídos em ambientes masculinos. O conceito-chave no texto de Lopes é a figura do herói científico. A ciência moderna constitui a imagem do cientista como o aventureiro de campo, o pesquisador de laboratório, associando a racionalidade, a coragem, a inteligência, a inovação, a dominação da natureza à masculinidade. No contexto das ciências naturais e das geociências, isso é particularmente relevante, porque as expedições, coletas de materiais, trabalho de campo são associados a ideais de bravura e de resistência física. Mulheres que participaram dessas atividades, como a naturalista Emília Island Lage, foram muitas das vezes rotuladas como aventureiras, não como heroínas. Então, o termo revela essa ambiguidade. Ao homem, a glória científica, né? E à mulher, a exceção. Então, aqui a tecnologia e a ciência incorporam esses valores,
ao definirem quem é reconhecido como um sujeito legítimo do conhecimento. Lopes lembra que o acesso das mulheres ao ensino superior no Brasil foi permitido oficialmente apenas em 1879. Portanto, a própria institucionalização da ciência já nasce com essas exclusões estruturais. No campo das ciências da Terra, isso se relaciona com a formação de tradições científicas locais e com a transferência de modelos europeus e do norte global. Se esses modelos já estavam marcados por gênero, tais marcas viajaram junto com a ciência. Gilda Olinto, socióloga formada pela PUC-Rio e doutorado na UFRJ, traz o debate sobre o campo dos indicadores das políticas públicas. No texto A Inclusão das Mulheres nas Carreiras da Ciência e Tecnologia do Brasil, publicado em 2011, ela demonstra empiricamente como a divisão sexual do trabalho se reproduz nas carreiras científicas. Dois conceitos aqui estruturam sua análise: a segregação horizontal e a segregação vertical. A segregação horizontal refere-se à concentração de mulheres e homens em áreas distintas. No Brasil, mesmo com a maioria feminina na universidade e com recursos humanos em ciência e tecnologia, as mulheres se concentram em áreas da saúde e da educação, enquanto as chamadas as ciências duras, como física, matemática, engenharia, permanecem majoritariamente como áreas masculinas. Isso revela que escolhas profissionais são moldadas por estereótipos e expectativas sociais desde a adolescência. A tecnologia, nesse sentido, incorpora valores ao estruturar campos de formação e especialização, que já pressupõem determinados perfis. A segregação vertical, ou o teto de vidro, como ela chama, aparece quando se analisa as bolsas do CNPq. Há quase uma paridade em iniciação científica, mestrado e doutorado, mas a participação feminina diminui nas bolsas de produtividade em pesquisa, especialmente nos níveis mais altos. Isso mostra que a divisão do trabalho não está apenas na escolha da área, mas também na progressão da carreira e no acesso a recursos, liderança e reconhecimento. A tecnologia e a ciência, enquanto sistemas institucionais, incorporam valores quando distribuem oportunidades de forma desigual. Quando pensamos, então, em áreas como as geociências, a ciência, a tecnologia e a sociedade, a síntese é a seguinte: a tecnologia incorpora valores porque é construída em contextos sociais específicos. A divisão sexual do trabalho molda tanto os artefatos quanto as instituições científicas. E no Brasil, essa incorporação se manifesta historicamente na formação das ciências naturais e contemporaneamente na distribuição desigual de áreas, cargos e bolsas. Então, pensar gênero e tecnologia é pensar poder, reconhecimento, justiça, história, produção de conhecimento. Isso é central para formar profissionais nas áreas duras da ciência, como as áreas das ciências da Terra, capazes de compreender que a ciência e a tecnologia são críticas e práticas sociais e são atravessadas por disputas, por desigualdades e também por escolhas coletivas. Obrigada.